Oi, eu me chamo Lucas, sou médico veterinário, pós-graduando em clínica cirúrgica de pequenos animais. Hoje eu estou aqui para estar falando a respeito da fluidoterapia na clínica de pequenos animais. É uma importante ferramenta no dia a dia tanto do clínico quanto do cirurgião veterinário. Mas antes da gente falar propriamente a respeito da fluidoterapia, tem alguns conceitos que tem que estar na cabeça da gente para que a gente acabe fazendo a reposição a melhor, de maneira mais certa possível. Bom, os fluidos corporais, a gente vai estar falando a respeito da água. A água, ela é o material mais abundante que encontra dentro do organismo. Só para a gente ter uma noção aqui, a água corporal total, 60% dela, do peso vivo dela, ela está separada em líquido intracelular e 20% em líquido extracelular. Sendo que desses 20%, 15% está no líquido intraplasmático e 5% no plasma. A respeito da reposição e a perca. A reposição 45% é feito através da água que a gente consome, que o animal consome, e 50% e 55% ela está através da comida e do metabolismo, o metabolismo de água. 35% ela vem oriundo da comida e 20% através do metabolismo. E as perdas são divididas em duas, tanto em perdas sensoriais, perceptíveis, quanto a percas imperceptíveis. As percas perceptíveis, elas são a urina e as fezes. 45% é perdido através da urina e 10% das fezes. Dessas perdas imperceptíveis que a gente não repara no animal, 45% é através da respiração e suor. Lembrar sempre que as percas fisiológicas normais, elas são 25 mg por quilo ao dia, uma perca considerada alta, mas é fisiológico. E as variações, mesmo que essas variações mudem um pouco, elas sempre vão se manter constantes. Por exemplo, se aumentar a quantidade de perca, aumentará a quantidade de reposição. Isso num metabolismo normal, um metabolismo em constante equilíbrio. Bom, a osmose. A osmose é o que regula essa quantidade de água que entra e que sai. E a quantidade de água difundida para dentro de células, ela é contrabalanceada pela mesma medida que sai, ou seja, a quantidade que entra, como eu disse, é a mesma quantidade que sai. Então isso aí tem que ver esse equilíbrio. Quando duas soluções diferentes, de diferentes concentrações, como é o caso do líquido intracelular e o líquido extracelular, são separados por uma membrana permeável à água, mas ela não permeável aos solutos, haverá uma difusão para um local de menor concentração de soluto para o de maior. Então, como que é feita essa regulação? Ela é o seguinte: quando a membrana intracelular ela é permeável à água, então ela sempre fica desse jeito, mantendo essa osmose. Se para cá a quantidade de soluto for menor, a quantidade de soluto de cá passará para lá, e assim sucessivamente, até que manter uma osmose, um equilíbrio normal. E qualquer alteração provocada nesse organismo, nesse equilíbrio, ele provoca uma desidratação. A desidratação é caracterizada pela perca de fluido ser maior do que a entrada. E isso leva à quebra desse desequilíbrio. Aí a desidratação, é muito importante o clínico e o cirurgião ele saber qual tipo de desidratação, se ela é isonatrêmica, se ela é hiponatrêmica ou hipernatrêmica. Por quê? Porque em cima disso que ele vai fazer essa reposição, essa perca que o animal precisa. Porque no caso, uma desidratação e entrar com fluido errado, a gente no lugar de estar ajudando esse animal, a gente vai estar prejudicando mais ainda ele. No caso aí, só fins didáticos, a isonatrêmica, ela ocorre em percas proporcionais de águas e solutos no espaço extracelular. Então o que acontece? Tanto a quantidade de água quanto a quantidade de solutos no organismo, ela é perdida para o espaço extracelular. Mas a osmolaridade da molécula
e a tonicidade ficará constante sem que ocorra migração de líquidos entre os meios. Então o que acontece? Não vai ter essa migração, esse equilíbrio, um meio equilibrando o outro. Ele vai perder e não tem a contrapartida, essa migração de um lado para o outro para fazer esse equilíbrio. As causas de perdas ocorridas nesse tipo de desidratação, elas são em sequência de fluidos e lesões por peritonite, infecções de tecidos molares, principalmente vômito e diarreia, que é tão comum na clínica veterinária. A hiponatrêmica. A hiponatrêmica já ocorre grande parte de eletrólitos e pouca quantidade de água. Então ela perde mais soluto do que água, diminuindo assim a osmolaridade do espaço extracelular, tornando esse espaço hiposmolar hipotônico em relação ao espaço intracelular. Logo, a saída de líquido extracelular para o interior das células faz com que o equilíbrio entre os dois espaços restabeleça. Já na hipernatrêmica é um tipo de desidratação mais difícil um pouco, ela é mais rara e ela ocorre, a perca é maior na quantidade de água do que de sais. Então esse meio extracelular aumenta a osmolaridade dele. Isso aí geralmente ocorre em pacientes com diabetes insípido, aumento de perdas imperceptíveis, no caso aumento do suor, da urina excretada, geralmente por uma insuficiência renal e administração de soluções muito concentradas. Aí, como eu disse, saber qual o tipo de desidratação para a gente usar o fluido correto. No caso, esse tipo de desidratação, geralmente ele está também relacionado com a administração incorreta do fluido. No caso, usar um fluido muito concentrado em pacientes com baixa ingestão de água. Então esse rim não está funcionando direito, você coloca uma solução mais concentrada e o animal não está consumindo água. Antes de iniciar uma reposição de qualquer tipo de fluido, a gente primeiro tem que avaliar o grau de desidratação. Hoje ainda é usado este quadrinho aqui, que é o quadro de porcentagem de depressão em cima dos sinais físicos. Então, para a gente saber esse grau de desidratação, a anamnese e o exame físico do paciente, assim como o exame laboratorial, ele tem que ser minuciosamente estudado e pesquisado. A anamnese é interessante e é importante, não só na fluidoterapia, mas no dia a dia, para qualquer diagnóstico clínico, ele é importante ser uma anamnese bem feita. Então, buscar um histórico detalhado da doença, quando começou, por que começou, quais foram os primeiros sintomas que o animal apresentou, se o animal apresentou vômito e diarreia, quando começou, como é esse tipo de vômito, quando começou esse vômito, entendeu? Se já teve alguma doença anterior a essa desidratação. E aí o exame físico propriamente dito, que é avaliar o tugor cutâneo. O tugor cutâneo é ir na nuca e fazer a prega da pele da nuca para saber a porcentagem de depressão. Avaliar sempre a umidade da mucosa ocular, que é importante também, reflete também em caso de desidratação, a posição que esse globo ocular está. Então aqui, para a gente saber a porcentagem de depressão, por exemplo, uma porcentagem de depressão 4, os sinais clínicos dela vai ser o seguinte: sem anormalidade, apenas histórico clínico de falta de ingestão de água. Então é um sinal mais brando. O animal não está consumindo água, porém está com um grau pequeno de desidratação. O grau 6, ela já é uma leve inelasticidade da pele, o tempo de perfusão capilar passa acima de 3 segundos, os olhos ficam profundos na órbita, a mucosa oral fica viscosa e seca. E o animal se cansa facilmente. Uma porcentagem de depressão do grau 8, que já começa a preocupar também. Ela é uma pele sem elasticidade nenhuma, o tempo de reperfusão capilar está acima de 3 segundos, essa urina fica concentrada e tende a diminuir.
um grau entre 10 e 12 de desidratação, é uma pele com severa falta de elasticidade, reperfusão capilar acima de 3 segundos, óleo profundo na órbita, mucosa pálida, pulso rápido, isso é muito importante. A gente está monitorando esses animais a respeito disso, e em caso de um aumento desse pulso, um aumento desse batimento cardíaco, conseguir fazer a correção antes que o animal tenha consequências piores. Então, por isso é muito importante estar monitorando esse animal através de auscultação cardíaca ou através de um monitor cardíaco mesmo. E o grau de hidratação de 12 a 15, ela já é considerado, o animal já está em choque, partindo para óbito. E os exames laboratoriais, quando possível, né? Porque geralmente quando o animal chega na clínica para a gente não tem como, não dá tempo de estar fazendo esses exames laboratoriais, mas é muito importante a gente medir o PPT, proteína plasmática total, o hematócrito e fazer uma urinálise. Geralmente densidades muito alta, ela indica que esse animal já está com uma quantidade de muito pouca de fluido em seu corpo. O déficit. Então o que a gente tem que fazer? Com o grau de desidratação, para a gente saber quanto o animal perdeu de fluido, a gente tem que calcular esse déficit. Esse déficit diário, para assim saber a quantidade de solução necessária para compensar o volume que foi perdido após 24 horas. Então é um cálculo simples, mas de muita importância. O déficit é calculado na porcentagem de desidratação em cima daquele quadro passado no slide anterior, multiplicado pelo peso do animal, dividido por 100, dividido por 24 horas. Então aí é muito importante salientar que se o animal não estiver ingerindo água, a primeira coisa que a gente tem que calcular é o requerimento básico diário do animal, que é em torno de 4 a 5 ml por quilo em 24 horas e 70 ml por quilo em gatos. Quando há perdas gastrointestinais como vômito e diarreia, a gente também tem que acrescentar uma quantidade um pouco maior. Então é o seguinte, em caso de vômito, a gente coloca 40 ml por quilo. Em caso de diarreia, 50 ml por quilo. Quando ocorrer a perca, tanto o animal esteja tanto com diarreia quanto com vômito, a gente vai colocar 60 ml por quilo. Então aí é só salientando o que eu disse, as necessidades diárias de água no cão é de 40 a 50 ml por quilo dia e do gato 70 ml por quilo dia. Quando ocorre percas já ocorridas, a gente tem que calcular a porcentagem o déficit que eu falei. E as percas gastrointestinais, vômito 40 ml quilo dia e diarreia 50 ml quilo dia. E quando ocorrer os dois, 60 ml quilo dia. Então aí a gente parte do princípio, os tipos de fluidos que a gente vai utilizar. A escolha da solução, ela baseia-se em qual tipo é mais adequado para determinada enfermidade. Não adianta você ter uma solução hipotônica, uma desidratação hipotônica e usar uma solução isotônica. Entendeu? Então a gente tem que equilibrar isso. O animal está com uma desidratação do tipo isotônico, vamos usar um fluido isotônico e assim sucessivamente. Então ela pode ser classificado em 3 tipos, quanto ao tamanho molecular e quanto à osmolaridade e quanto à função pretendida. Quanto ao tamanho molecular, elas são divididas em cristalóides, que são soluções à base de água, com moléculas muito pequenas, as quais a membrana capilar é permeável, entrando em qualquer compartimento corpóreo. Então esse fluido ele é muito pequeno e entrando em qualquer compartimento corpóreo. Os coloides, elas são substâncias maiores, já de peso molecular maior e possuem permeabilidade restrita. Os tipos de fluido quanto à osmolaridade, aí a gente pode ter hipotônica, isotônica ou hipertônica. As hipotônicas, elas têm menor osmolaridade com leque, então tende ao que? A fazer
esse contrabalanço em cima do líquido intracelular. As isotônicas, ela possui osmolaridade igual ao líquido extracelular. E as hipertônicas, ela possui uma osmolaridade maior que o líquido extracelular. Aí, quanto à função pretendida, os tipos de fluidos podem ser de manutenção, de reposição e expansor de volemia. Os de manutenção, ele visa somente a reposição de eletrólitos quando não há déficit hídrico, ou seja, para manter um acesso venoso. E já de reposição não, ela é formulada para corrigir deficiências. E já o expansor de volemia é utilizado para aumentar o volume sanguíneo circulante. Os fluidos de reposição, os mais conhecidos são o Ringer com lactato, um dos mais conhecidos é o Ringer com lactato de sódio. Ele é um líquido, um fluido isotônico cristalinoide, possui a sua composição semelhante ao leque. Ele é alcalinizante, pois o lactato é biotransformado em bicarbonato no organismo, e ele é um fluido muito essencial para a reposição. A contraindicação dele é em hepatias severas, entendeu? Pacientes hipercalcêmicos, e é importante salientar aí que eles não devem ser administrados junto com hemoderivados no mesmo cateter, porque ele pode precipitar e ter uma ação coagulante. O Ringer simples, ele já é um isotônico cristalinoide, ele contém cloreto e mais sódio do que o Ringer com lactato, ele é levemente acidificante e ele é considerado um fluido para reposição também. A solução de cloreto de sódio a 9%, que é a solução fisiológica, ele é isotônico, cristalinoide, pouco balanceado, pois tem apenas sódio, cloro e água. Ele é acidificante e é um fluido com pouca indicação para reposição. Agora, sabendo os tipos de fluido que a gente vai encontrar, tendo aquele cálculo que eu passei, as vias de reposição é importante salientar também. Sendo que diferentes vias elas podem ser empregadas, sendo que cada um possui suas vantagens e suas desvantagens. O que vai definir a escolha da via será o estado do paciente. Então as vias são oral, subcutânea e intravenosas, mais usadas no meio veterinário. A retal é intraperitoneal e intraóssea, muito pouco difundido na clínica veterinária. A velocidade de reposição, no caso aí, só voltando aqui, a oral ela é essencial quando você quer que o animal venha fazendo uma reposição aos poucos, e ela é a fisiológica mais recomendada, ela é a via fisiológica mais recomendada. A subcutânea também, ela quando o paciente não requer uma atenção imediata, ela pode estar se hidratando aos poucos. A intravenosa não, ela já é mais agressiva. Ela é quando o paciente já está precisando, necessitando rapidamente de que faça uma reposição. A velocidade de reposição, ela deve ser de acordo com a depressão de desidratação, aquele primeiro cálculo que a gente fez ao analisar na anamnese o paciente. Animais em torno de 5 a 7% de depressão, eles têm que ser infundido esse fluido em 24 horas. E para a desidratação em cima disso, o volume a ser difundido ela deve ser dividido em metade e metade nas próximas 4 horas. Aí, ó, perdas versus reposições em 24 horas em casos de pequenas depressões e pacientes com uma porcentagem de desidratação pequena. E a velocidade máxima de reposição, nunca infundir mais do que 90 ml por quilo-hora. Isso é muito importante em cães, e em gatos 55 ml por quilo-hora. Aí só a nível didático, lembrar sempre que um equipo de microgotas, 1 ml equivale a 60 gotas, e um equipo de esse microgotas é o equipo pediátrico humano, e o de macrogotas
ela é 1 ml, 1 ml dela equivale a 20 gotas. Então assim, agora praticamente o que a gente tem que fazer antes de qualquer administração, qualquer terapia de fluidos? Tem algumas perguntas que são importantes a gente estar lembrando, que é a necessidade mesmo de fluido. Esse animal está desidratado mesmo? Qual a porcentagem de desidratação que esse animal tem? Qual o tipo de fluido? Qual a via? Quanto infundir e em quanto tempo? O clínico dominando essas respostas, essas perguntas, ele conseguirá infundir de maneira correta e fazer essa reposição de forma satisfatória ao animal. Então aqui, para facilitar o entendimento, eu coloquei um relato de caso, entendeu? Um exemplo para estar deixando mais fácil o entendimento. Uma cadela mel, sem raça definida, com 6 meses de idade, pesando 12 quilos. Na anamnese foi relatada diarreia e vômitos e diminuição no consumo de água. Ao exame clínico, constatou-se perca severa da elasticidade da pele, tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, discreta oftalmia, mucosa pálida, contrações musculares. E em cima desses sinais de desidratação, a gente avaliou ela com uma porcentagem 10 de depressão de desidratação. Então a primeira coisa que a gente fez, calculou a necessidade diária. Esse animal é um animal de 12 quilos, lembrando sempre que a necessidade diária do animal é de 50 ml por quilo, então ele precisa de uma reposição de 600 ml por dia de fluidos para manter suas necessidades fisiológicas. O déficit dela é calculado em cima do peso vezes a porcentagem de desidratação. Então o peso dela foi 12, a porcentagem de desidratação 10, dividido por 100. Então isso aí deu em torno de 1.200 ml de déficit que ela necessita. Aí o animal, lá na anamnese, foi relatado que ele tem perdas gastrointestinais. Então ele precisa repor em 24 horas 600 ml das necessidades diárias, 1.200 ml do déficit, que ele, como ele vem em cima dessa depressão de desidratação que ele está, e 720 ml em cima das perdas gastrointestinais. Então esse animal ele precisa tomar esses fluidos 2.520 ml, ou seja, 2,5 litros de soro, né, de fluido, para que ele está se recuperando. Então o fluido de escolha nesse caso aí foi o Ringer com lactato, e deverá ser infundido metade dele, 1 litro e 250 ml nas primeiras horas, e o restante deverá ser difundido em 2 infusões de 625 ml, de 12 em 12 horas. Então aí nesse caso aí, quais foram as respostas àquelas perguntas que eu fiz? A necessidade de fluido, sim, o animal estava desidratado, não estava consumindo água. Qual o tipo de fluido ele foi utilizado? A gente optou por usar o Ringer com lactato por ele ser isotônico e um fluido que o animal necessitava naquele momento. Qual a via de administração? A via de administração foi a intravenosa, porque esse animal precisava o mais rápido possível estar recebendo esses fluidos que ele havia perdido. Quanto infundir? Pelos cálculos nossos, 2,5 litros. Em quanto tempo? Metade desse